que o governo vai encaminhar, tudo que o ministro Haddad está balizando, é a partir da reunião que ocorreu no último domingo, à noite, durante 5, 6 horas, na residência oficial da presidência da Câmara, com líderes da Câmara e do Senado. O que foi debatido lá é basicamente as alternativas que o governo está encaminhando, que o ministro Haddad está encaminhando para colocar o orçamento de pé. Ainda falta, obviamente, alguns ajustes finais do texto, mas tudo é com base no que já foi dito, no que já foi conversado. E eu acho que é razoável. Nós queremos ter um debate com a sociedade brasileira sobre alguns temas. Nós acreditamos que é razoável aumentar a tributação sobre as bets, que tem, inclusive, trazido para os brasileiros uma gravíssima epidemia. É óbvio que esse tipo de atividade tem que ser encaixada em um tributo seletivo, assim como é o cigarro, assim como são as bebidas, porque são nocivas à saúde dos brasileiros. Então, mais do que algum ajuste tributário, isso é um ajuste de justiça, de proteção à saúde dos brasileiros, para falar em relação às bets. Consideramos razoável o debate sobre a CSLL, porque, convenhamos, os nossos bancos têm tido recordes constantes de lucro, então é razoável apresentar uma proposta que melhore a tributação. Na verdade, a Câmara optou por não votar, né? Mesmo assim, eu acho que a mesma digital daqueles que colocaram para adiar a votação, que na prática é a derrubada da medida provisória, valeria como se ela tivesse sido rejeitada. É uma medida provisória que taxava bancos, bets e bilionários. É uma medida provisória para taxar os mais ricos, para continuar o programa do governo do presidente Lula de isentar a maioria dos brasileiros, de anistiar a maioria dos brasileiros de pagar imposto de renda. A escolha feita pela Câmara dos Deputados nesse momento, com a participação de outros atores, como é o caso do governador de São Paulo, foi por rejeitar essa medida provisória. Não é o fim do mundo para o governo, mas mostra a opção, as opções políticas da nossa oposição. A nossa oposição começou a entrar na vibe da eleição do ano que vem. Só que a vibe que eles estão entrando é uma vibe contra o Brasil. Eles resolveram entrar na lógica de que para tentar derrotar o governo do presidente Lula, não tem problema nenhum prejudicar o Brasil e prejudicar os brasileiros. O Ministério da Fazenda tem um arsenal de alternativas, né? Pode ser cogitado, como a medida provisória não foi de fato votada e ela vai caducar daqui a pouco, a apresentação de um projeto de lei em regime de urgência é uma alternativa que eu acho que está sob a mesa. Eu ainda não conversei com o ministro Haddad após a apreciação, nem com o governo, mas a apresentação do projeto de lei é uma alternativa, assim como tem alternativas que o Ministério da Fazenda pode pensar, como é o caso do IOF, né, que volta. Essa medida provisória, lembremos a gênese dela, era uma alternativa à reação que o Congresso Nacional teve ao IOF. Se a medida provisória é rejeitada ou é caducada, então é por natural que o IOF volte à mesa como alternativa, né? O que nós temos é que fechar uma conta. Tem uma conta que foi contratada, e não foi contratada por esse governo. Vocês lembram que no governo anterior foi aprovada, sob os auspícios do ministro Paulo Guedes, uma proposta de emenda constitucional que aumenta gradativamente as despesas com o Fundeb. Nós temos que dar conta dessas despesas com o Fundeb que foram contratadas no governo passado. Então nós temos que ter previsão financeira e orçamentária para o ano que vem. Por isso que precisamos de medidas nesse sentido. Não tendo as medidas aprovadas pelo Congresso, o Congresso tem que apontar para nós. Não tendo as medidas aprovadas pela Câmara, a Câmara tem que dizer, junto com o Congresso, quais são as alternativas. A Câmara aprovou ontem uma proposta de emenda constitucional sobre os agentes sanitários de saúde, que tem um custo de 11 bilhões de reais. Tem que ser apontado pela Câmara dos Deputados de onde vai vir o recurso, a fonte para essa proposta de emenda constitucional. Nós temos as despesas do Fundeb que aumentarão, pelo menos em 15% para o próximo ano. Tem que ter fonte para o pagamento dessas despesas. Então, nós vamos buscar alternativas para dar conta disso. O que o governo não fará é ficar sem cumprir o arcabouço fiscal
as metas de superávit primário que foram aprovadas por esse próprio Congresso Nacional. Tem alternativa de projeto de lei, tem alternativa sobre o IOF, tem um arsenal de alternativas que certamente o Ministério da Fazenda vai colocar à mesa para eventualmente ser apreciado. Mas eu quero reiterar, não é desesperador o resultado que teve ainda há pouco aqui na Câmara dos Deputados. É uma escolha que foi feita a partir de uma ação orquestrada envolvendo a antecipação da eleição de 2026 com a participação direta do senhor Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que arquitetou e mobilizou líderes de ontem para hoje para ter o resultado que teve na Câmara dos Deputados. É uma medida pensando em sabotar. A medida aqui aprovada pela Câmara dos Deputados foi uma medida pensando em sabotar o Brasil. É para atingir o governo do presidente Lula, mas, em primeira análise, o objetivo da medida, rejeitando a MP de bancos, betes e bilionários, é de prejuízo ao Brasil. O governo sempre está à disposição e com a mão estendida para continuar dialogando com o Congresso Nacional e, nesse caso específico, com a Câmara dos Deputados. Eu quero separar a Câmara do Senado, porque no Senado, desde ontem, houve uma manifestação de boa vontade sobre esse tema. A maioria dos senadores ontem votaram favoravelmente à medida provisória. O presidente Davi estava com a sessão aberta até ainda há pouco, esperando que a medida provisória viesse a ser votada. Mas a Câmara dos Deputados, especificamente, fez uma escolha nesse caso, e fez uma escolha influenciada pelos agentes que vão participar da eleição de 2026, e a escolha que fizeram, lamentavelmente, é uma escolha de sabotagem ao Brasil. É uma escolha, eu acho até bom isso vir a ocorrer, porque faz uma separação, né? Diz quem é quem. Diz quem quer antecipar o jogo eleitoral, diz quem quer ficar ao lado do Brasil, quem quer ficar contra o Brasil e contra os brasileiros, diz quem quer se aliar ao bolsonarismo. Eu acho bom que essa antecipação tenha por parte de alguns, porque eu acho que, para nós, traduz quem de fato está preocupado com o país. O governo está preocupado com a eleição nesse momento. Mas isso, para nós, pelo menos, traduz quem está preocupado com o país, quem quer garantir governabilidade porque está preocupado com o país, ou quem está contra. Eu repito, os atores que entraram foram atores preocupados mais com a eleição do que preocupados com o Brasil. Os atores que entraram foi o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e mobilizando presidentes de partidos para influir na Câmara dos Deputados na rejeição dessa MP. Porque, para eles, serve mais a eleição de 2026 do que as necessidades do país nesse momento. E eu acho que tem outros interesses, né? Vamos combinar. O que eles estão rejeitando, que eles estão dizendo para o Brasil e para os brasileiros, é que não se pode mexer no andar de cima. Não se pode mexer nos oligopólios e nos negócios das betes. Não se pode mexer nos negócios dos bilionários desse país e não pode se mexer nos bancos e nas fintechs, né? Essa é a resposta que está sendo dada. É esta sinalização que eles fizeram nesse momento. A lei diz que, não tendo a receita, tem que ser feito contingenciamento. Se a próxima junta orçamentária financeira, que se reúne bimestralmente, no próximo mês, final de outubro, salvo o melhor juízo, ou começo de novembro, concretamente disser que é necessário contingenciamento, é a lei, o arcabouço fiscal, que diz que tem que ter um contingenciamento maior, tem que ter um contingenciamento também dos recursos de emendas. Então, isso daí não precisa nem que seja dito por mim, é dito pela lei. Nesse momento, a palavra está com o Ministério da Fazenda, tem as alternativas que você perguntou, tem alternativas que vão ser discutidas, tem projeto de lei, tem IOF, tem tudo que pode ser feito, mas, vindo uma reunião da Junta, tem que ter uma previsão de contingenciamento, sim, já para esse ano. Obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigado.